Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio da Porta para Dentro, um podcast que se propõe a conhecer a história por trás dos grandes sucessos do mercado imobiliário, das pessoas e das empresas que impactam o nosso dia a dia, o nosso mercado imobiliário. Hoje nós vamos receber aqui uma pessoa que é meu parceiro, gente finíssima, especialista em dados, publicitário, empreendedor e co-CEO fundador, né? Co-CEO da Credialuga. Seja muito bem-vindo, Blumer. Tá aqui, meu amigo, da Porta para Dentro. Vamos contar um pouquinho sobre a minha trajetória, a trajetória do que a gente está construindo na Credialuga. Falar um pouco de futebol, se quiser também, né? Aí. Se for para falar de mundiais, aí só eu falo. Mas, cara, não, primeiro, prazer estar aqui com você e vamos bater um papo bem bacana. Blumer, queria que você começasse contando, né, cara? Como é que foi parar no mercado imobiliário? O que o Blumer de 15 anos pensava? Cara, uma loucura, assim. Eu nasci em São Paulo e meu pai é do interior de São Paulo, minha mãe é do interior de Minas, de Araguari. E aí, meus pais moravam em São Paulo, meu avô veio a falecer e meu pai acabou herdando uma farmácia no interior de São Paulo. Eu fui morar lá, voltei para São Paulo para fazer faculdade. E aí, no estágio obrigatório da universidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com incorporação, com uma grande incorporadora. E eu comecei a gostar muito da incorporação, do mercado imobiliário, porque a grande verdade, cara, é que eu era um caipira. Eu era um caipira em São Paulo. E eu comecei antes até de trabalhar com marketing especificamente, eu trabalhava com inteligência de mercado. Então eu entendia as pessoas que iam nos plantões, da onde elas vinham, o que elas gostavam, a renda delas, se elas não morassem naquele determinado bairro, para onde elas iam gostar de morar. E eu comecei a aprender melhor sobre a cidade de São Paulo. Comecei a me locomover, a entender super bem os bairros, como chegar nos lugares. Não existia Waze, não existia nada, né? Nessa época. E eu comecei a ganhar, tipo assim, um entusiasmo dentro de mim sobre o mercado imobiliário, mais pela curiosidade de onde eu ia, eu sabia que eu ia morar. E aí fiquei um bom tempo na incorporação. De lá, eu era cliente de uma agência, né? Eu saí da área de inteligência de mercado e consegui passar para a área de marketing depois de um tempo. Eu sofri ali, né, com as planilhas, com os gráficos de Excel. Duas coisas que tem que conversar, né? Duas coisas que tem que conversar demais. E aí, naquela época, a gente tá falando ali de, cara, 2006, 2007, cara. O marketing digital começou a surgir, cara. As pessoas começaram a querer conversar com chats online, né? As empresas começaram a comprar as primeiras palavras do Google. Cara, eu devo ter sido dos 5 primeiros caras no Brasil a comprar a palavra do Google no mercado imobiliário. Sabia nem o que eu tava fazendo. Sabe, tipo, e comecei a colocar um banner, um display media no wall e dar visibilidade, as pessoas clicarem pro nosso site, olhar o Google Analytics. E eu ganhei o desafio na incorporação de ser o cara que ia fazer realmente uma área de marketing digital. Tive que convencer uma galera, corretores, a falar, olha, sai do plantão, não fica num plantão, fica aqui debaixo do ar-condicionado comigo, vai chegar um e-mail ou uma pessoa que vai querer conversar com você num chat e ela vai comprar um apartamento. Tipo assim, cara, ninguém. Tipo, não vai, né? A gente lá em São Paulo já chamamos os caras de calça branca, né? Cara, só pegamos calça branca. Ninguém queria ficar lá comigo. Aí convenci um ou outro, um senhorzinho e tal, ensinava o cara a responder e-mail, a abrir o chat. E aí a gente, tipo, tinha uma agência que cuidava do marketing, né, da incorporadora. E ele falou, cara, como é que você tá mensurando tudo isso que você tá fazendo aí? Falei, cara, Rafa, não tô mensurando nada, cara. Tipo, tô rezando aqui, tô fazendo 5 Ave Maria, 8, 10 Pai Nosso. Não tinha uma métrica, as ferramentas que a gente usava eram de saque. Então, assim, o cara que achava uma barata, sei lá, na lasanha da Sadia, eu usava a mesma ferramenta da Sadia para atender imóveis, entendeu? Era tipo um negócio tosco. E aí, na época, eles falaram, porra, tem uma puta oportunidade aqui de criar um CRM específico de mercado imobiliário. Pô, cria aí, cara. Vai ser legal. Eu vou agradecer. E aí ele... Não, você vai ser nossa cobaia. Nós vamos testar as coisas com você e tal. Ficaram mais de ano fazendo isso. E aí, quando ficou pronto, ele falou, pô, isso aqui você acha que dá para usar e tal? Você usaria? Eu falei, pô, mega usaria. Pô, então por que você não
vem fazer parte desse negócio. E aí eu saí, cara, saí da incorporadora, fui lançar o CRM, foi, acho que muito provavelmente, o primeiro CRM da história do imobiliário brasileiro, 2009. O pessoal até hoje fala, como é que é convencer corretor a cadastrar dados no CRM? Eu falei, meu amigo, eu tinha que explicar para as pessoas o que era cara. Tipo, o que é CRM? A internet era mato. E aí depois fui Zap, enfim. Fiquei praticamente aí, dos meus 20 anos de carreira, provavelmente 18 pelo menos, aí, quase um Pareto. Pouco mais que um Pareto, eu fiquei dentro do mercado imobiliário, né, na minha carreira. Uma época eu quis sair para ser publicitário, de fato, que sou publicitário de origem, né? Fiquei na UGV, uma agência mundial, super premiada e tal, internacional, mas aí depois voltei para o mercado imobiliário. Aí fui CMO da Börse Brokers, lá atrás, e hoje, né, divido a cadeira de fundador e CEO aí com o Daniel da Cardialuga. Legal. Trajetória top. E, assim, o publicitário, eu falo muito que o jornalista é sensacional trabalhar com o jornalista, né? O cara, quando sai do jornalismo e vai para outro lugar, a visão do cara é outra, ele começa a ter uma outra percepção, mas publicitário é a mesma coisa, né, cara? Publicidade, aqui você atribui a forma de ver as coisas de forma diferente, né? De modo diferente. A publicidade é diferente do vendedor, né? O publicitário, ele tem um encaixe diferente para ver as coisas. Tem. E é muito legal, assim, a forma como a gente desenha, por exemplo, no mercado imobiliário, muitas vezes ele não é tão criativo. Hoje já tem melhorado muito o marketing imobiliário do ponto de vista de criatividade. Mas muitas vezes você não tem, é um alto valor aquisitivo, né? E ele tem baixa frequência. Então ele é muito intensivo em vendas, de você achar aquele momento certo, né, da pessoa, e não tão intensivo em marketing, em construção de desejo, de olhar qual é o intangível daquele cara de comprar um negócio. A pessoa compra um baita carro, ela compra um baita celular, tem aquele, né, aquela questão do intangível do status social, da representatividade que aquilo faz na vida, desde que seja um tênis, sei lá, da Nike, um celular da Apple, o que quer que seja. O mercado imobiliário, muitas vezes, quando ele pensa que ele vai fazer aquela única transação na vida, ele peca um pouco nisso, e o publicitário tenta trazer isso para a empresa. De olhar e falar assim, cara, qual que é o teu diferencial competitivo? No final é uma commodity, cara, são tijolos. É um prédio. Por que você e não o outro incorporador? Porque a sua imobiliária que está alocando imóvel sem exclusividade e não o outro. É a diferença da jornada, é a diferença do teu atendimento, é a diferença das parcerias que você coloca dentro da sua imobiliária que fazem o seu atendimento ser melhor. Como é que você vende isso? Como é que as pessoas percebem isso? Nós, publicitários, olhamos muitas vezes as coisas por esse lado. Acho que o mercado imobiliário, por exemplo, ele peca muito em construção de marca, né? Ninguém tem um brand, né? Uma marca chamativa. Legal. Eu queria, sobre a sua perspectiva, né, diferença, porque, de fato, a galera não investe estrategicamente nisso, né? Entende mal isso. Acha que enfim, replicar aquilo ali, o que estão fazendo na internet, eu vou fazer também. Claro que você está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, e você não está percebendo que o cara que está vendo isso, ele está de saco cheio, na verdade. O cara não vai te procurar, ele está de saco cheio. Olha só, todo mundo está fazendo a mesma coisa, colocando uma foto de uma sala, de um banheiro, e vem aqui conhecer esse imóvel incrível, oportunidade. Melhor é ridículo, do Lourdes. É ridículo. Mas assim, até dentro do nosso escritório, eu tive que entender, né, uma diferença de marketing e branding. São coisas que de alguma maneira se diferenciam, né? Qual que é, assim, para a galera que tá assistindo, qual que é a diferença disso? E a importância, né? Marketing são todas as estratégias para você atrair e reter clientes, né? E branding é a construção do seu diferencial competitivo como marca, seu propósito, seus valores. A forma mais fácil, às vezes, que eu brinco de explicar a diferença entre marketing e branding é: marketing é como você convida uma pessoa para sair. E branding é porque que ela diz sim. Entendi. Entendeu? Ficou claro ali seus interesses, seu propósito, seus valores em relação ao que você quer com aquela pessoa, e ela diz sim para você. A estratégia que você usou é marketing. O porquê ela topou sair com você de fato entendi. É em relação ao seu branding, não o meu, sei lá, coisa do tipo. Então é a forma mais simples da gente explicar um diferencial marketing e branding. A maioria das empresas hoje, no mercado imobiliário, elas são muito fortes
em marketing. Em marketing, muitas vezes, na estratégia, ela é a mesma. Ela busca sobre o genérico. Então, se você olhar hoje, a maioria das campanhas é more no melhor 3 dormitórios do Lourdes, more ao lado da Avenida do Contorno. Cara, o que é isso? Que valor isso tem para as pessoas? Sim, né? sim. E a construção das pessoas olharem, cara, por que eu vou comprar um empreendimento dessa específica marca? Ou por que eu vou ver um imóvel na específica imobiliária? Porque talvez a curadoria de imóveis deles sejam melhores. Talvez porque o agendamento de visita e eu consiga ver o imóvel seja muito mais rápido. O atendimento do corretor que mostra o imóvel para mim é muito melhor. Ele vai entender muito bem quem eu sou, falar, olha, tem esse imóvel que você viu, mas entendendo quem você é, eu já vi esse para você, tem tudo a ver com a sua pessoa. Porque não é sobre imóveis, né, cara? É sobre as pessoas, sobre dores específicas delas. E aí eu acho que as marcas pecam. E elas fazem exatamente a mesma coisa. Você pega... isso para mim é lixo digital, cara. Ninguém mais clica naqueles negócios. Marketing digital genérico hoje é caro. É caro e a margem de contribuição que você recebe, né? O CAC, o custo de aquisição desse cliente versus o que sobra para você no final da conta, muitas vezes nem lucrativo é. Sem dúvida. Eu vi outro dia o Guilherme Nogueira, Sim, lá da BH. uma figura e... Figuraça. Figuraça. Tem uma estratégia diferente de marketing. E aí, cara, ele já tem um tempo já. Ele falou assim, olha, eu vou ficar alguns dias aqui nesse imóvel, porque eu quero mostrar para vocês como é morar nesse imóvel. Então, não foi simplesmente um anúncio, né, cara? O cara mostrou como é a experiência de estar ali. Eu acho que ele fez uma representação ali do nascer do sol aqui. Então, o cara acordou 4 horas da manhã, foi lá pro imóvel e falou assim, você quer ver como é assistir daqui o nascer do sol? Cara, todo mundo quer viver isso, né? Então, assim... E é muito legal você falar isso dele. Convivo bastante com o Gui aí em eventos, quando eu tô aqui em BH, até em São Paulo, ele tem uma agenda super legal lá. Ele entendeu um negócio super interessante. Ele entendeu que o marketing que a gente foi criado lá atrás, ele morreu. As pessoas não ligam mais. É difícil você ter atenção das pessoas nesse sentido. E quando você olha o que é a atenção hoje, muitas vezes se eu perguntar para você, Arthur, quais campanhas de marcas, 5, 10 campanhas, que você viu, sei lá, essa semana, nós estamos terça-feira, você não vai lembrar de 5 marcas. Você não vai lembrar das coisas que apareceram aqui. A não ser que ela chame muito atenção e seja muito diferente, ou ela tem que ter uma questão de entretenimento muito forte. Para você reter a atenção das pessoas hoje, você tem que entreter elas. E aí eu acho que o Gui tem esse talento de entreter. Ele é divertido, ele faz coisas, e isso é puro marketing. Hoje, a melhor estratégia de marketing desse cara é ele usar a própria figura dele, falando, cara, qual que é o meu trabalho do dia hoje? O trabalho do dia de hoje é numa baita captação minha, deitar no sofá, ligar o Netflix, uma baita vista de sei lá da onde, falar assim, da Vila das Serras, não sei o que lá no alto do Vila das Serras, falar, cara, olha a sensação de ver o Netflix aqui. Isso é marketing, cara. Isso é você construir uma relação de proximidade com essa pessoa, dela tentar estar no seu lugar ali, muito melhor do que falar, more na Vila das Serras. More no melhor Vila das Serras. Então, ele entretém pessoas muito bem. Esse é o futuro do marketing imobiliário. Legal. E quando eu penso em branding, né, assim, eu gosto de olhar muito para a cultura interna, assim, às vezes a gente pensa muito da porta para fora, né? Vamos fazer para os clientes, vamos tentar entender o que os clientes estão pensando, tá? Isso é muito legal. Mas quando a gente pensa numa companhia que tem, sei lá, 50 colaboradores, cara, eu acho que o mesmo trabalho de convencimento de que você tem uma marca forte, você precisa fazer com eles, né? Demais. Demais. E é legal isso de entretenimento, e olhando uma empresa forte em vendas, em um mercado imobiliário, seja uma imobiliária, uma incorporadora, ele é forte em vendas, cada vez mais a necessidade de que os colaboradores, sejam funcionários ou corretores ou atendentes de locação, o que quer que seja, o administrativo, eles sejam porta-vozes da sua marca. As marcas mais poderosas do futuro, elas vão ser plataformas de entretenimento onde seus colaboradores
sejam storytellers, contadores de história. Como o Gui é um contador de história, a menina do administrativo pode ser uma contadora de história, a menina do manutenção e reparos pode ser uma contadora de história, sabe? De contar essas narrativas. Existe um estudo que as redes sociais têm 34 vezes mais compartilhamentos de um conteúdo se ele é feito por um colaborador do que pela própria marca. 34 vezes mais. Então, assim, eles são canais de distribuição do teu branding. E para eles fazerem isso, o mínimo que eles têm que estar é comprado com você. Então, hoje, você tem um branding forte, culturalmente falando, dentro da tua empresa, cara, é uma questão de sobrevivência. Se esse cara tá ali pelo salário, cara, você vai estar provavelmente no marketing sangrento, no marketing de interrupção, tenta interromper um estranho toda hora, enche o saco dele, ninguém tá vendo, sua marca não muda a vida na vida de ninguém. É bem nessa linha. Legal. E assim, eu percebo que muitas imobiliárias, elas são imobiliárias, empresas familiares que às vezes têm uma estrutura provinciana, não pensam muito em gestão de pessoas, o que significa que elas também não pensam o que os colaboradores estão pensando delas, né? O que esses caras pensam, que eles levantam. Eu lembro muito quando eu comecei a advogar, todo dia que eu abria o olho, cara, eu falava assim, puta merda, eu tenho que colocar um terno, não tô acreditando nisso, cara. Isso é muito triste. A mesma coisa, tem que ir lá pra imobiliária, envolver o fulano, que é sempre rabugento, esse cara que cada dia ele tá de um jeito, esse cara que na hora que o negócio esquenta, ele toma um negócio pra ele, né? Então, assim, é difícil você criar esse engajamento, mas eu penso muito que falta uma maturidade de gestão, né? Mas com relação à profissionalização, assim, você que tem visitado muitas imobiliárias, isso tem melhorado, né, cara? Tem, cara. Tem melhorado. A gente tem exemplos, né? Hoje a própria Credialuga tem mais de 700 imobiliários debaixo do portfólio de parceiros dela, 23 estados do Brasil. A gente vê exemplos bem interessantes de construção de liderança, de cultura também, mas de processos muito claros, empresas que buscam consultorias, que buscam um desenvolvimento de cargos e lideranças interessantes. Existem praças que chamam muita atenção. O interior de Santa Catarina, Porto Alegre é uma escola muito legal de imobiliárias, de locação propriamente dita, imobiliárias de vendas. Aí a gente tem aqui exemplos maravilhosos em Minas, em Belo Horizonte, já teve cases sensacionais em empresas de venda, mas hoje vem mudando bastante. Essa questão provinciana, ela vem diminuindo, existe ainda um caminho muito grande. E muitos ainda regionalmente falando passam por uma dificuldade de catequização disso maior, mas a gente vê uma evolução. A gente vê uma evolução interessante, até por eventos que a gente participa vários aí pelo Brasil. Você vê esses eventos lotarem. Você vê cara pegar o avião aqui de Belo Horizonte para Curitiba, no Cúpula Summit ou no Conecta lá da vida e ver as coisas acontecerem. Você vê eventos com 4, 5 mil pessoas, não só o próprio líder, o gestor da imobiliária, mas até corretores. Desembolsando ali a renda dele. Que ele precisa investir na marca dele, né, cara? Precisa entender. Preciso entender o que está acontecendo nas grandes praças, preciso estar perto de quem está fazendo bem feito, preciso, sabe, investir no meu desenvolvimento. Então, o segredo desses sucessos, desses eventos, é um pouco dessa evolução, dessa melhoria que realmente ela existe. Falo que o regionalismo do mercado imobiliário existe muito isso. Na locação, isso é muito claro, né? Muito que claro. Funciona em um lugar, não funciona em outro. Isso tem aspectos até jurídicos mesmo, que aqui funciona e é visto de uma determinada forma pelo Poder Judiciário, e lá, cara, ninguém discute, lá é consolidado, é validado, isso acontece demais. Mas acho que não tem oportunidade melhor para os caras trocarem, né? Fazer o que funciona ali, e é muito dinâmico. Toda hora o que funcionava tá funcionando, daqui a pouco já não funciona mais. Isso é algo... É incrível que a gente vê, cara. Assim, eventos que a gente presencia diversos, né? A gente viaja para, sei lá, 10, 15 eventos no ano, talvez. Participa de associações e patrocínios e tal. A troca de sinergia, de informações, de coisas que eles estão testando, iniciativas de marketing para captação. Existe... Cara, eu vi muita coisa legal. Eu vi pregão de captação. Para acordam de manhã e todos eles falam, olha, quanto a gente deveria precificar o aluguel desse imóvel. E aí você acaba vendo aquela imobiliária se tornando ali
a detentora da informação da cidade. E o cara conta isso num evento e todo mundo, vou começar a fazer pregão da captação. Existe muito isso, cara, e a gente presencia e aprende muito. Muito do que a gente construiu para nós próprios em Credialuga, por exemplo, foi dessa proximidade. A gente tem uma proximidade grande com essa comunidade imobiliária. Legal. Antes da gente entrar no assunto Credialuga, a gente tem muita coisa para falar, mas pensando no marketing, sabe uma coisa que me perguntam muito, cara? E essa é uma dúvida que nós, enquanto gestores de negócios, né, o marketing ele começa a ganhar espaço em determinado momento da empresa, né? No início ele tá ali sendo feito de forma bastante precária e tal, daqui a pouco você fala, olha, peraí, eu preciso de profissionalizar isso, aí você contrata uma empresa de fora, uma agência de marketing, e daqui a pouco a empresa cresce mais, você começa a ter a dúvida se internaliza ou não, isso. Qual que é a sua opinião sobre isso, cara? Eu acho que isso é uma dúvida que eu sei que as pessoas têm, sabe? Não existe, assim, Arthur, uma bala de prata, assim, sabe? Tipo, o que é o correto fazer? O correto fazer é o que culturalmente na sua empresa está dando mais resultado. Se no começo, muitas vezes as empresas olham e falam assim, eu vou contratar alguém para me ajudar, não tenho como ter um time interno aqui para executar minhas tarefas de marketing. Correto. Começa a acontecer, começa a gerar receita, começa a tracionar, já tem muito claro ali teu nicho de atuação, né? Já tem suas captações, seja de venda ou de locação, você já começa a conseguir tracionar seu negócio de uma forma interessante. Às vezes você começa a falar, vou ter um social media aqui dentro, vou ter um gestor de tráfego, muitas vezes aqui dentro. Aí vamos partir do pressuposto que boa parte das imobiliárias vivam esse cenário. Ter essa estrutura interna é bom, é correto? É correto. Você pega empresas que tomam proporções muito maiores, vou dar um exemplo agora até de ou grupos de franquias imobiliárias, ou grandes incorporadoras, por exemplo. Elas têm times internos lá dentro? Tem. Muitas vezes já fui de conselho de incorporadoras. Você acha que tudo, 100%, tem que ser criado dentro do time de marketing de uma incorporação? Eu já acho que não. Eu já acho que, você vai fazer uma campanha de branding, você vai fazer uma campanha, 2, 3 campanhas anuais com algum tipo de estratégia um pouco diferente, tenha uma agência, tenha uma consultoria que pensa fora do seu dia a dia. Isso. Seja fora do que você vive ali, cara. O cotidiano, ele mata a criatividade. Sabe, tipo, todos os dias. E você olhar, e eu vivenciei isso como conselho, de ver coisas que eu sabia que aquelas pessoas sabiam. Mas o cotidiano delas não conseguia desvencilhar, e eu olhava e falava, mas por que você está fazendo isso? Mas se você sabe disso e disso, por que a gente está caminhando? Por que vocês estão caminhando para lá? Caminha para cá. Mas é que não é mais nada, cara. É simplesmente abandona isso aqui. Vamos olhar esse caminho, sabe? Tipo, tem essa pessoa, tenham essas pessoas de fora. Você não tem meio uma bala de prata. A grande verdade é, começa contratando uma agênciazinha, cresceu, tem um time interno, muitas vezes social media é seu, o gestor de tráfego às vezes ele fica de fora, é um terceiro, não, eu quero ter aqui dentro, beleza. Tomei proporções muito grandes. Cara, tenha um olhar de fora. Porque eu acho que a intencionalidade, alguém para pensar isso de fora é fundamental. Eu gosto de citar sempre o exemplo lá do escritório, porque, cara, eu acho que não existe lugar mais quadrado do que escritório de advocacia. É tudo muito chato, é tudo muito quadrado, é tudo como sempre foi. Tá? Essa é a regra. E aí a primeira consultoria que a gente contratou eram 2 engenheiros que não eram advogados, nunca tinham entrado dentro do escritório de advocacia e trabalhavam na Vale. Foram dar uma consultoria de processo. Então os caras tinham que entender o negócio. Claro que deu trabalho explicar para os caras, cara, tem um negócio diferente aqui. É diferente. Mas aí eu lembro que quando a gente estava em vias de fazer essa contratação, Arthur, que isso, cara? Os caras são engenheiros, bicho. Eu falei, cara, a gente já tá cheio de advogados aí, cara. Você é mais quadrado que eu? Eu não preciso de advogado, entendeu, cara? Eu não preciso de advogado, eu quero de um engenheiro mesmo. E aconteceu a mesma coisa no nosso marketing. Para processos ainda, engenheiro é sensacional. Porra, eu preciso desse cara. Esse cara que tem que desenhar o que a gente nunca vai desenhar na vida. A gente nunca vai sentar aqui para fazer esse desenho. E no marketing aconteceu do mesmo jeito, cara. Acaba que o escritório de advocacia, o marketing jurídico, ele acaba que tem muitas restrições, né? E é difícil, né? É difícil ser divergente. Muito divergente, exatamente. E aí o Hélio foi fundamental nessa construção, porque é um cara que sempre deu porrada nos escritórios de advocacia no sentido de, cara, você vai seguir isso aqui? Isso aqui é o que todo mundo faz. Como é que você vai se distinguir? Né? E aí, mas aí que eu quero dizer, porque talvez
uma posição estratégica, é uma posição estratégica, tem alguém de fora que olha isso de uma forma diferente. Cara, você está inserido ali, então daqui a pouco, no nosso caso, por exemplo, você está publicando julgado de tribunal, cara. Ninguém quer saber disso. Como é que isso impacta na vida daquela pessoa, né? Quem são os seus clientes? Você vai começando a ter uma visão mais crítica, né? É um baita ponto isso, cara, porque tem um negócio que eu sempre falo, cara, em eventos, palestras aí pelo Brasil. A internet, cara, o marketing digital que todo mundo usa, que todo mundo trabalha, as redes sociais, o podcast, ele tem uma capacidade de convergir as coisas, tudo para um mesmo caminho, e você vê o que as pessoas estão fazendo e fala, pô, eu vou fazer, isso aí provavelmente está dando certo para ela. Quanto mais você converge, cara, menor sua margem de contribuição, cara, porque você vai ficar igual. O segredo é divergir e não convergir, né? Nessa linha de pensamento. E eu começo a ver uma dificuldade muito grande das pessoas em olhar e falar assim, cara, como é que eu vou fazer diferente desse cara aqui? Como é que eu vou construir algo para onde ninguém está indo como companhia? E quanto mais você olha, isso é um negócio muito maluco que as pessoas às vezes não percebem. Quanto mais você olha para o seu concorrente, mais parecido com ele você fica. Sem dúvida. É muito louco isso, cara. Quanto mais, mas o cara faz isso, mas o cara tá fazendo aquilo, mas vira ele então, brother. Por que você não vira ele? Por que você não faz um M&A aí, uma fusão, entendeu? E vira a mesma coisa. Entendeu? Tem que haver uma declaração de diferença. Todo mundo fez isso, cara. Entendeu? Todo mundo fez isso. A gente olha a Apple hoje pelo iPhone, mas a Apple era o Macintosh lá atrás, o computador. Claramente ele falou, cara, se eu for a Dell, eu perco. Porque ele é o engenheirão. Então, se você é engenheiro quadrado e gosta de Excel, compre Dell. Tipo, eu não sou pra você, brother. Entendi. Claramente eu não sou pra você. Entendeu? Agora, se você é um artista, um publicitário, que tem aquele computador, lembra que era só tela, gigante, tamanho da televisão, talvez eu seja pra você. Cara, você ganhou teu nicho, cara. Você declarou pra quem você é. Depois que você declara aquilo, depois você pode até ganhar o engenheirão também. Mas primeiro você declara um negócio. E as pessoas não declaram nada. Quem é pra todo mundo não é pra ninguém, cara. Exatamente. Aí você entrou num ponto crucial. Cara, e o marketing direciona. Quando você tem um posicionamento de nicho, né, facilita o trabalho do marketing. Né? Você começa a ter uma clareza maior com quem você precisa comunicar. Vou falar o que com esse cara? Eu lembro, no nosso escritório mesmo, preciso me posicionar como mercado imobiliário. Ainda é grande demais. O mercado imobiliário é grande demais. O que você faz dentro do mercado imobiliário? Não, a gente atua em assessoria jurídica para imobiliárias. Melhora. E agora nós vamos ter que falar sobre a perspectiva, primeiro entender o que pensam os donos das imobiliárias sobre o escritório de advocacia. Generalistas, os caras não entendem do negócio, os caras nunca estiveram aqui, e aí dão as orientações de longe e tal, isso a gente vê. E aí o trabalho do marketing ele passa a ser um trabalho mais intencional e mais estratégico. Agora, como é que você define uma estratégia para alcançar todo mundo, né? Muitas vezes você precisa entender assim, cara, qual é o nicho que eu quero trabalhar, né? Esse nicho, eu tenho que buscar ali um PMF, que a gente chama, né? Um Product Market Fit, ali, um fit daquele produto, daquele serviço com o mercado. Esse mercado endereçável, ele tem que ter um tamanho suficiente para o negócio parar em pé. Muitas vezes as pessoas falam, mas se eu nichar demais, esse mercado vai ficar minúsculo. Vou dar um exemplo, eu conheço corretores em São Paulo que trabalham a rua Cônego, Francisco Leitão, eu não lembro agora as 3 ruas, mas são 3 ruas de Pinheiros. Ele não sai de lá. Então, assim, são 3 ruas de Pinheiros, onde em tese, praticamente todas as captações das ruas são dele. Ele é amigo dos proprietários, ele é amigo dos inquilinos que estão lá locando, ele conhece os porteiros, os síndicos. Esse cara faz seus 600 mil reais ano de comissão em 3 ruas de São Paulo. Aí você pensa, ele é o dono daquele nicho. Aquele nicho, em tese, seria pequeno, o endereçável seria pequeno o suficiente? Não, ele conseguiu vencer naquele segmento. Então, como você muito bem colocou, eu sou uma assessoria jurídica para imobiliárias de locação, com processos extrajudiciais. Ok. Tem um mercado endereçável para isso? Tem. Eu sou o melhor disso?
Sou. Eu entrego mais valor, as pessoas conseguem resolver os processos judiciais mais rápidos comigo, conseguem versus generalistas. Você é mais caro. Óbvio. Automaticamente você, nessa tese, automaticamente você é mais caro. Óbvio. Perfeito. Ótimo. Então você prefere ganhar 10 de 100 pessoas ou tentar ganhar 2 de 400 pessoas? Tentar ganhar. Então, assim, é uma conta que muitas vezes as pessoas não fazem. Mas quando você olha e fala, do que eu sou muito bom? Cara, não, mas olha só, aí falando sobre tomar o serviço de marketing, né? Aí recentemente um dono de escritório falou, Arthur, pô, a gente de marketing, tudo ruim, cara, nós temos que sentar com os caras e explicar pra eles. Eu falei, peraí, seu escritório faz o quê? Eu falei, não, já é full service. Eu falei, tá, então você definiu com ela uma campanha sobre um determinado tema. Ela, não. Eu falei, cara, o que você quer que esse cara faça? Se você faz tudo, o seu nome é full service. Se você não orientar esse cara dentro de uma campanha específica, esquece que você é full service. Agora você vai ter que ser especialista, porque senão você não vai impactar ninguém. Porque se você não for falar nada com nada... Agora a propaganda podia ser uma MacGyver, podia ser qualquer coisa, cara. O que você vai falar? Porque falar de forma impactante significa conhecer muito precisamente. Isso significa, às vezes, e aí tem um livro até legal que é o... Esqueci o nome agora, cara, que fala sobre linguagem mesmo. E às vezes a gente escreve demais, né? Fala demais e cara, faz marketing. Sendo que, na verdade, é o cara que você precisa atingir com aquela expressão que muitas vezes é do meio, com aquela palavra que a gente fica na dúvida. Fala assim, pô, escrever isso aqui, os galera não vai entender. Não vai entender. Aí você fala assim, mas é porque eu tô ampliando demais o meu público. Aqui, na verdade, essa palavra, o cara que entende e que precisa entender, na hora que ele bater o olho, ele sabe o que é. E sabe o que é pra ele. Entendeu? Ele sabe, Pô, eu quando escrevia textos para o mercado imobiliário, para as imobiliárias de modo geral, eu me pegava muito assim. Eu falei, pô, tô escrevendo demais, tô explicando demais o que é isso. A verdade é o seguinte: o cara que tá escutando, que tá lendo isso aqui, esse cara tem que saber. Porque se esse cara não souber isso aqui, não é para ele. Para mim, pouco importa se ele leu ou não. Exato. Entendeu? Exato. E assim, então, aí eu falei, cara, você precisa definir dentro do seu contexto alguma coisa que faz mais sentido agora para você criar uma campanha e aprofundar nisso. Porque senão, não tem problema nenhum você full service, beleza, ótimo. Não. Mas no seu marketing, não pega falar que é full service. Você fala assim, sou full service. Quem vai te comprar? Ninguém. Não, ninguém. Tá entendendo o que é isso. Ninguém sabe. Então, assim, e aí você falou sobre dados, cara, e é uma coisa que eu tenho me preocupado cada vez mais, porque eu acho que a gente lá no escritório acaba sendo um laboratório. Várias imobiliárias, vários clientes, vários casos, inadimplência, locação, venda e tal. E eu comecei a cuidar mais disso, sabe? Começar a me organizar. Mas eu percebo que essa maturidade de dados é uma coisa a ser alcançada ainda. E mais, né? Queria a sua opinião sobre isso. Por onde começar, cara? Você que trabalhou com dados, certamente na Cara de Aluga hoje passa por isso o tempo inteiro, não existe trabalhar sem isso, mas eu percebo que as pessoas não sabem nem por onde começar, porque começam a pensar assim, pô, dados, então vou ter que olhar tudo, né? Vou ter que começar a olhar tudo. Antes, tinha uma época que era muito difícil você ter dados. Eu vou ter meu CRM, eu vou ter meu RP, eu vou ter um Google Analytics que vai olhar o tráfego do meu site, não sei o quê. Hoje, isso meio que se comoditizou. E aí, eu acho que a grande dificuldade para onde começar é não queira ser full service do ponto de vista de dados no início da sua coleta. Não queira ver tudo. Muito bem, o que você quer saber? Eu acho que as pessoas hoje, elas não têm falta de dados. Elas têm falta de leitura sobre dados. Elas olham o quantitativo dos dados. Eu, por exemplo, sou publicitário, comecei com inteligência de mercado, fazia planilhas de Excel, gráficos, não gosto de Excel, não sou apaixonado por nada disso, mas o que me pegou, né? E o que me fez ser um cara de marketing digital apaixonado por funil de vendas e dados, vivi isso muito tempo na minha carreira, o dado, ele me diz o quê? Da forma qualitativa das coisas. Perfeito. As pessoas olham o quantitativo. Então, assim, 6 pessoas foram para lá, 4 foram para cá. Hoje, eu vejo um monte de dado imobiliário e falo 60% das pessoas foram para a esquerda, 40% para a direita. Acabou. Isso não é dado. Isso é números. Para mim por que 20% das pessoas vão mais para a esquerda do que para a direita? O que tem na esquerda que faz 20% das pessoas irem para lá? Que valor as que foram para a direita, as 40% que foram para a direita, viram na direita?
Isso que você precisa entender. Porque muitas vezes você é o cara que quer vender à direita. E menos pessoas estão indo para lá. Zero problema. O dado tem que dizer assim, qual é o valor que fez 40% das pessoas vieram para cá? Essas 60, se souberem qual é o valor que essas 40 viram, boa parte delas podem vir para cá? O que eu preciso dizer para elas virem? Então, assim, as pessoas têm dados. As pessoas não olham o qualitativo sobre aquilo. Então, muitas vezes eu quero uma informação desses dados. E aí eu vejo, cara, vários dados, relatórios, cara, com um monte de gráfico. O que importa aí? Não importa nada aquilo lá. Tipo, eu olho e falo, massa, cara. Um monte de gente me mostra pra caramba. Nos eventos, tem que me para, me mostra. Sabe, tipo, várias. Eu falo, legal. O que você tirou daí? Que iniciativa saiu Daí. desse monte de gráfico de pizza aí, de torrezinha que você tá me mostrando? Saiu algum insight? Saiu alguma campanha? Saiu algum nicho específico de captação? Uhum. O que veio disso aí? Porque no mínimo, se você não fez nada, você está perdendo tempo olhando esse negócio aí. Então eu acho que o ponto é, quais boas informações você quer tirar dos dados que você tem? E aí você vai lá, coleta, extrai e cria uma estratégia em cima dele. Então não vejo problema de dados, vejo problema de leitura. Leitura. As pessoas, muitas vezes, elas não sabem o que elas querem, né, cara? O que pensar mais no negócio. Eu acho que falta muita estratégia, cara. As pessoas vão tocando, né? Assim, vão tocando. Mata de... tocando. O cara tem que parar e pensar o negócio, cara. Pensar a estrutura, né? Cara, eu vejo lá, quando a gente começa a medir lá no escritório, pô, as imobiliárias, você consegue fazer uma leitura sobre qual setor da imobiliária demanda mais do jurídico. Qual faz mais consulta. Aí. Né? Qual que consulta mais? Aí você vai perceber que 90% das consultas vêm do setor de rescisão. O teu conteúdo pode ser aí. Cara, tem que ser aqui. Não, na verdade, é o que a gente faz, né? Uma estratégia nossa. Cara, eu vou precisar falar com esse cara que o setor... Existe alguma coisa acontecendo no setor de rescisão. Né? Seja tem alguém novo, alguém que tem pouca maturidade, uma pessoa inexperiente, tá sem gestão e tal. Daí você trata ali. Bom, é uma forma, né? Mas assim, quando a gente olha, vai para dentro, né, das empresas, das imobiliárias, eu percebo que isso às vezes você não tem essa leitura, às vezes você tem lá uma série de informações, uma série de dados, uma série de ferramentas tecnológicas para reunir esses dados. Nesse aspecto é absolutamente desenvolvida a operação. Total. Mas ninguém pensa, ninguém para pensar o negócio. O cara acha que o trabalho dele foi até ali. Eu coletei os dados, ponto. Acabou. Agora eles vão se virar sozinhos. Agora eles vão... Exatamente, não muito vão, isso. Cara, eles não vão. Simplesmente eles não vão. Cara, me conta uma coisa. De onde surgiu, cara, a ideia da Credialuga? O que aconteceu? Cara, foi muito legal, assim. Eu era CMO da Brasil Brokers, capital aberto, cansado. E eu falei, cara, tô 30 e poucos anos, quase 40 anos na época. Falei, quero fazer outra coisa da vida. E aí, né, fui me desvencilhando, né, de lá, e aí, né, tratando a data correta. Isso era coisa de 10 meses antes, sabe? Tipo, avisar fundos, acionistas e tudo mais. E eu comecei a conversar com muita gente. Conversei com o Rodrigo Werneck, conversei com fundos, conversei com um monte de gente. E um amigo falou, Bloomer, empreende, cara. Empreende, faz um negócio com a tua cara. Um amigo de um fundo até. Falou, pô, a gente aqui discute pessoas que a gente gostaria de investir. Sabe? Você é uma dessas pessoas, sabe? Tipo, vai criar um negócio, cara. E aí eu falei, cara, eu sou razoavelmente bom em algumas coisas, mas em outras coisas não. Né? A gente tem que ter muita humildade na vida e falar, cara, para outras coisas você não é bom. Você tem que ter talentos complementares ali, né? Divergir talentos. Sem dúvida. E aí um amigo lá atrás, isso em 2021, cara, me apresentou o Daniel, meu sócio. Daniel, né, tem uma história super bonita aqui em BH, com a Casa Mineira. E a gente, pô, começou a se falar, vimos a tese, né, de fiança onerosa, garantia locatícia, mas, em tese, o início nosso começou com ela, mas a gente sempre viu a Credialuga se diferenciando, se divergindo, como uma empresa de soluções financeiras para o aluguel, empoderar as imobiliárias a
passar por esse processo de transformação digital com um parceiro que desse empoderamento para elas, de agilidade, de processos, de inovação, de rentabilidade também. E aí a gente começou com a Fiança Onerosa, a gente tinha sido cliente, né, os dois com imobiliárias das empresas que estavam no mercado, a gente via coisas que a gente acreditava que a gente podia fazer melhor. E começamos. E começamos a operar muito com imobiliárias próximas do nosso convívio, isso ajudou bastante no começo, sermos pessoas, né, ele com a história da Casa Mineira, eu com a minha carreira, que as pessoas conheciam. Uhum. Depois, com o passar do tempo, a gente teve a vinda do Rodrigo Werneck, né, e da Cúpula para dentro da Credialuga, e aí a gente começou a construir um leque muito maior de parceiros ao longo do Brasil, né, mais de 700 imobiliários. Recentemente, dentro dessa tese de construção de soluções financeiras para o aluguel, a gente lançou o Fundo Credialuga, né, o Fundo de Cessão de Cotas, para, em tese, ali já guerrear um pouco o título de capitalização, um negócio com rendimento horrível, com deságio de valor, do valor, né, colocado lá, se o cara tira antes do aniversário, tem um pênalti do valor, a gente faz um negócio que tem uma rentabilidade para o inquilino, né, então está indo num caminho super legal, tem desafios, óbvio, de catequização, explicar para as pessoas que ele pode fazer um aporte de uma cota dentro de um fundo na CVM, sabe? A gente vai mandar mensalmente o relatório de quanto está rendendo o fundo para ele. Esses fundos, essas cotas, obviamente, vão ser dadas como garantias para alocação do imóvel. E eu acho que é legal que a gente comece a ser uma empresa realmente, de fato, de soluções. Então, existe o aluguel da vida, do dia a dia, do cara que aluga um imóvel de R$ 1.300, R$ 1.400, vai pagar a taxa da fiança onerosa ali, 10%, 11% desse valor. E existe aquele cara comercial, existe aquele cara da laje, esse cara da loja de rua, existe a casa de altíssimo padrão, existem escolas, igrejas que olham e falam, pô, talvez seja mais interessante eu caminhar por um fundo. A gente fez um aluguel de R$ 35 mil no fundo. Esse cara não ia pagar uma fiança onerosa, 10%, 11%, ou que fosse até um concorrente, um seguro-fiança. Ele não vai pagar 10%, 15% mensalmente desse valor. Esse cara tem uma renda. Ele fez um fundo, cara, de R$ 350 mil, 10 vezes o aluguel dele, fez um aporte no fundo, tem a rentabilidade dele, está dado como garantia. Então a gente começa a ser muito mais um parceiro / consultor da imobiliária, de falar, eu tenho um leque de soluções financeiras para o teu inquilino. E dou garantia para esse proprietário de ambas. Foi essa tese que a gente começou, e agora, de novo, trazendo com o fundo já né, uma sinergia de produtos. Em breve, obviamente, a gente tem outros produtos, outras ideias para mapear uma imobiliária de locação, mas sempre com conceito. Somos parceiros da imobiliária, empoderando elas a serem melhores do que elas foram ontem, sem interesse nenhum de competição. Eu não tenho interesse de ganhar a transação imobiliária, não tenho interesse de ser uma imobiliária, não tenho interesse de ser um CRM, não tenho interesse de vender outros produtos que não seja algo que ajude eles a escalar o negócio deles. E essa era a tese, e é assim que a gente está indo num caminho super virtuoso aí, um caminho super interessante. Legal. E são quantas imobiliárias hoje? São mais de 700 já, cara. 700 de alguma coisa aí. Crescimento impressionante. Grande. A gente já tem aí... Brasil todo, né? 23 estados, são 200 e tralalá cidades do Brasil. E uma empresa com uma cultura bacana, a galera gosta de estar lá, de fazer parte. A gente, obviamente, eu, Daniel, o próprio Rodrigo, a gente tenta ter uma visão, assim, horizontal, sabe? Óbvio, a empresa existe, tem CEOs e cofundadores e C-levels, mas a gente tenta ser horizontal, de ouvir as pessoas, de dar voz a elas, sabe? Tipo, de olhar desde uma menina da desocupação, que ajuda na desocupação, na rescisão, no cobrança, ou no field sales, sabe? Tipo, o jurídico. A gente gosta de estar junto deles e olhar, deixar que as vozes deles aconteçam dentro da companhia. E a gente é muito próximo também da comunidade imobiliária, né? De visitar imobiliárias. Visitei. Peguei 96 voos no passado, cara. 96. Então a gente gosta disso. Eu gosto de visitar imobiliário. Eu gosto de ir lá, de conhecer a história deles. Sim. Isso ajudou a gente a criar campanhas com eles, enfim. A gente gosta de viver esse negócio. E me conta uma coisa, as imobiliárias, o que você tem percebido, assim, do ponto de vista das garantias locativas? Essa campanha que vocês
encamparam aí de o fiador morreu, né? O fim do fiador. O fim do fiador, e achei bem legal. Mas como é que isso tem sido visto pelas imobiliárias? Porque na minha rotina, né, eu percebo que as imobiliárias, de fato, elas são bastante empenhadas em facilitar os negócios. É claro, as locações têm que ser mais rápidas, eu preciso de agilidade, o que não conversa com a estrutura, pelo menos que a gente tem até aqui, do fiador tradicional. O que problematiza, que dificulta, que gera desgaste e tal. Mas, por outro lado, né, a gente tem que olhar para o cara da ponta, né, o proprietário que fala, pô, eu quero fiador. Né? E aí, e quem que é o fiador? O cara pergunta isso. Então, acho que existe também um desafio de popularização para o cliente final, cara. Eu sempre falo isso. Cara, e o proprietário? Sim. Porque, assim, o proprietário importa muito, né? Os imobiliários importam demais, mas o proprietário é quem importa para as imobiliárias. Então, acho que isso tem que ter esse alcance. Mas eu percebo que existe um engajamento e até um entendimento mais claro das garantias, né? O pessoal precisa começar a compreender melhor dentro das imobiliárias. Você acha que isso tem melhorado? O que você vê? Assim, a adesão delas às inovações, né? Cara, nesse sentido, a gente está vivendo um momento ímpar, assim, cara. A gente tem dados, né, de parceiros, ERPs e tudo mais do mercado, e hoje o seguro fiança e a garantia locatícia, pelo menos dentro das bases deles, provavelmente esse ano, no mais tardar ano que vem, ultrapassem o fiador dentro da base das imobiliárias. Existe ainda um passado, um lastro ali de fiadores, pessoas físicas dentro da carteira das imobiliárias, mas essa migração desse novo inquilino está indo muito mais para paga. Por alguns, tipo assim, quesitos muito claros, assim. A inadimplência, dados, né, de IRPs que nos passam essas informações, a inadimplência com o fiador pessoa física é maior, consideravelmente maior do que com as fianças pagas. A agilidade de processo de contratação, a agilidade de processo de pagamento e saída da pessoa, tudo isso é facilitado com uma garantia paga. E como você muito bem colocou, o proprietário é rei hoje nesse mercado, onde se você tem mais imóveis, você consegue alocar mais. E havendo uma inadimplência, essa relação ela sofre determinado nível de estresse. Você tem ali uma garantidora que está ali cobrindo, pagando mensalmente, tendo uma agilidade de processo para tirar aquela pessoa ou fazer o acordo mais rápido, facilita muito a escala e a vida dessa imobiliária. A grande maioria das imobiliárias do Brasil entenderam isso. Hoje existem grandes exemplos de imobiliárias que não aceitam fiador pessoa física. Não aceitam, é proibido. E eu te digo, elas não locam menos do que elas locavam antes. Elas locam mais, porque elas são mais ágeis. E num processo, num mercado onde exclusividade é um luxo para muito poucos, aonde um imóvel bom tem 6 inquilinos querendo locar, agilidade é tudo. Hoje, com a gente, por exemplo, com a Crédito Aluga, você consegue fazer uma aprovação de uma garantia em 6 minutos, 5 minutos. Vai fazer isso com um fiador pessoa física. Vai ver o imóvel que ele tem na cidade, vai ver a declaração do imposto, do IR dele, e lá. Vai convencer ele. Né, vai convencer ele, eu brinco, é um favor que você não quer pedir para alguém que não quer fazer. Então, assim, são N evoluções que você faz, e sim, o mercado hoje já vive uma tranquilidade grande nesse sentido. De olhar e falar, eu quero vencer esse negócio. Dado vencer o negócio, a gente lançou, né, a primeira campanha Collab, aí, uma colaboração entre nós e as imobiliárias. Como é que foi essa história? Até para contar. Todos os eventos que eu ia, e eu antes de ser, né, um cofundador da Crédito Aluga, minha carreira foi pautada em marketing, foi até, né, boa parte aqui do nosso papo. As pessoas sempre falavam para mim ou para o Rodrigo, pô, vocês podiam ajudar a gente com campanha de marketing e tudo mais. Falei, cara, como é que eu vou fazer 700 campanhas, cara? Não tem jeito não, cara. Eu já não durmo direito. Eu já trabalho que não doido. Não dá. Mas aí, pô, eu esquentando a moringa aqui com o Werneck, falei, cara, Werneck, vamos criar uma, cara. Vamos criar uma nossa, com a nossa criatividade, que eu acho que eles gostam dela.
O Brasil, pelo menos, parece gostar muito que a gente, né, pensa e cria. E a gente passa essa criatividade para eles colocarem a marca deles nesse negócio. Se eles forem mais felizes, estiverem, né, dando fim ao fiador, provavelmente eu vou estar mais feliz junto com eles. E aí a gente falou, pô, e muita gente, as pessoas perguntam pra gente, cara, quem é teu grande concorrente? É o Ciclano, Beltrano? Não, cara, é o fiador pessoa física. Acho que é um mercado que a gente tem que abraçar, existe vida para todos aí, não é um mercado winner takes all, vai levar tudo. Acho que a gente pode viver conviver aí, né, colaborativamente com outras empresas, zero problema em relação a isso. É vencer esse fiador tradicional, Neandertal. E a locação direta, né? E a locação direta. E muitas vezes o calção também, que eu acho que é um problemaço também no mercado. 3 vezes, pouca cobertura, acho complexo, no final é um drama. Então, a gente falou, pô, vamos criar. E aí a gente brincou, né, com o fim do fiador, era uma brincadeira ali de como se fosse um velório ali, e que tá todo mundo felizão, rachando o bico, que o fiador foi embora, cara, porque o fiador era chato, era inconveniente, ninguém gostava dele. E foi muito legal, cara, porque a gente, inicialmente a gente pensou em 6, 7 imobiliárias para começar. A gente vai fazer outras, então quem estiver assistindo a gente fará outras campanhas. Você sendo parceiro Credialuga vai ter acesso a essa comunicação para você usar. E ele virou um movimento, cara. Então, hoje tem mais de 30 imobiliárias. Né, ou mais até, o marketing, né, da Credialuga depois pode me corrigir, eu mando mas o que eu lembro eram 30. E virou um movimento RIP fiador, né? Rest in peace ali, RIP fiador, cara. Então, assim, o meu Instagram bomba de cara colocando um outdoor. Eu participo do movimento RIP fiador. Foi muito legal, cara, porque a gente mais quer ajudar a imobiliária, cara. A gente mais quer ajudar a imobiliária. Eu vou ser ajudado por osmose nesse negócio. E aí eu acho que um diferencial competitivo nosso da Credialuga é sermos quem nós somos. Que a gente tá falando aqui de divergir, né? Eu acho que a gente diverge. Eu acho difícil hoje uma empresa ter modéstia à parte, mas uma criatividade como a nossa, tendo marqueteiros como nós temos dentro de casa. A gente foi lá e doou essa criatividade. Legal, achei sensacional e é um movimento que todo mundo quer, né? Todo mundo quer, a verdade é essa. E agora é o seguinte, cara, eu penso muito sobre... quando eu penso em garantia, pela minha experiência, né, eu sei que eu já lidei com vários tipos de inquilinos, né, em todos os perfis e em todos os cenários, assim, de inadimplência, e muitas vezes a inadimplência é confundida com mau caratismo, que não é verdade, né? O cara fica puto e fala, cara, esse cara não paga o aluguel porque não tem para onde ir, né? E aí me vem sempre uma questão, assim, essa análise de crédito é uma análise fundamental que vocês fazem em 4 minutos, 3 minutos, daqui a pouco serão 30 segundos. Né? A ideia é, e a imobiliária, cara? O que ela, porque a facilidade de ter alguém por trás, um garantidor, ela é sensacional, mas o que ela precisa fazer? Né? O que é responsabilidade, no meu entendimento, indelegável da imobiliária? Como a análise de crédito, a análise de compatibilidade do perfil do inquilino àquela locação, elas fazem isso, existe uma maturidade das imobiliárias de, não, agora a garantidora aprovou e vida que segue, agora a cobrança é com ela, o jurídico é com ela. Cara, mas peraí, o proprietário vai bater na sua porta, o proprietário não contratou a garantidora, ele é seu cliente, né? Então, assim, como é que isso é visto? Porque eu acho que vocês precisam trabalhar isso dentro das imobiliárias, né? Que é colaboração, né? Cara, existem imobiliárias com esse mindset, né, esse pensamento colaborativo. Se eu te disser que são a maioria, eu vou estar mentindo. A grande massa ainda cara, se aprovou, agora toca o barco aí. E é muito bem como você falou, né? O proprietário ele não vai bater na porta da garantidora, ele vai bater na porta da imobiliária para ver todo esse processo. Mas existem N coisas que eu acho que a gente tem bons exemplos de parcerias onde a imobiliária vai olhar e falar assim, sim, a análise é minha, né, em tese a análise de risco desse negócio está sendo minha, mas eu não vejo essa pessoa no olho, no rosto, sabe? Ele está aí na sua imobiliária. Perfeito. Você desconfia de algo, muitas vezes a análise ela é uma fotografia, a gente tenta ao máximo fazer que ela seja um filme. A gente olha, por exemplo, processos de despejos que essa pessoa
possa ter tido no passado. A gente olha o passado das pessoas para tentar criar um filme. Eu não posso garantir que esta pessoa que teve um passado maravilhoso, mês que vem perca o emprego dela e não tenha condições de pagar esse aluguel e, teoricamente, Cara, fique inadimplente, vai ter que sair. Risco do Aí a negócio. previsão de futuro é outro cenário. Né? Mas, assim, eu não sei se ele vai ficar desempregado ou não. Mas, assim, existem N coisas que a imobiliária pode fazer junto. Ela pode fazer uma análise prévia dela? Pode. É legal? É. Ela pode olhar e falar, pô, essa pessoa eu desconfio, ou o aluguel não é para mim, ou eu tô vindo aqui, mas quem vai ser a garantia é minha tia, sabe, tipo, esse tipo de coisa. Óbvio, a gente tem biometria facial, tokenização de SMS e e-mail, Pix de 1 centavo, sabe, para validar o CPF daquela pessoa, daquela conta. Tem N informações. Mas assim, não, mas a minha tia, mas ela vai morar no imóvel, ela é corresponsável desse negócio. Eu vou alugar, mas quem vai buscar a chave é o Arthur. Não é a pessoa que vai morar, que vai buscar a chave. Sabe, são N situações onde imobiliária pode ser colaborativo e deve ser colaborativo. Cobrança. Existe um período ali de cobrança amigável. Você ser efetivo faz com que a relação com a garantidora ou com o proprietário seja melhor. Nós até, muitas vezes, né, temos o comissionamento ali de parcerias, ele tem a ver com essa cobrança amigável, quanto que você consegue ser benéfico nesse sentido ou não. Ou seja, vou estimular que o cara desenvolva ali internamente, porque isso é uma coisa que precisa ficar entendida. Porque algumas imobiliárias, incrivelmente, elas não entendem que elas podem cobrar. Algumas imobiliárias não entendem que elas podem cobrar. Na verdade, e outras preferem passar a bola. E a questão é, quando você consegue resolver ali dentro de casa, vai ser um tempo de resolução mais rápido, mais assertivo, não há o acionamento da garantidora, o que significa que você não comprometeu ali seu, vamos chamar assim, não sei se vocês chamam assim, né? Um score, né? Sim. Pô, que esses caras estão toda hora chamando, toda hora acionando. E por outro lado, você tem informação, cara, que eu falo que esses primeiros contatos na cobrança, eles são fundamentais. E são os que melhor tem taxa de recuperação. Cara, e entender o início. A inadimplência, ela sempre acontece por algum motivo. Né? Por que você está inadimplente? Eu sempre brinco com o time de cobrança lá do escritório. Cara, você vai perguntar, a primeira coisa que você vai perguntar é por que você ficou inadimplente? Cara, mas como assim? Eu vou perguntar que dia que ele vai pagar? Cara, não. Vamos entender a saúde dessa locação. Por que o proprietário? E aí existem vários perfis, assim como inquilinos, vários perfis de proprietário. O cara pode estar recebendo da garantidora. Ele quer saber o que está acontecendo com o imóvel dele, cara. Quem está lá. E essa situação de cessão da locação, cessão não autorizada, ou até mesmo, cara, eu estou ali como locatário, mas nunca estive no imóvel, nunca morei ali. Isso, para alguns locadores, é um problemaço. O cara fala, Total. como assim? Porque no radar dele, na cabeça dele, ele fala assim, cara, a imobiliária deveria saber disso. Não é a garantidora que deveria saber disso. Ele fala, a imobiliária, você não foi lá? Você não viu? É isso que está acontecendo, mas você não sabia? E aí existe, de fato, um fenômeno que é uma culpabilização das imobiliárias. E passa aquela bola, né? Não, mas foi ele que garantiu. Aí é o pior, né? Aí fica pior ainda. Que aí ele... Mas tudo bem, mas você que escolheu ele. Porque ainda que o garantidor esteja certo, se a imobiliária culpa o garantidor, daqui a pouco ela tem um outro revés. Que é o proprietário fala, mas você escolheu o garantidor. Porque eu não sabia qual era. Eu nem sabia qual era a garantidora. Então, ou seja, você mesmo cava a sua própria cova. Você fala aquela... E assim, e certamente a garantidora, muitas vezes, cara, eu tô aqui, fiz a aprovação de cadastro, tô fazendo a cobrança, tô fazendo a desocupação do imóvel, tá tudo certo por aqui. Então, assim... Cobrir a inadimplência. E eu gosto de brincar, porque os contratos de administração, eles falam claramente, dentro das obrigações, eu acho que os modelos que rodam por aí, todos eles atribuem à imobiliária a responsabilidade de fazer a análise. Exato. Ninguém autorizou então a sua conta é risco você terceirizar isso. Se você não está fazendo, você está errando. Você está falhando a prestação de serviço. Se o cara chega para você e fala assim, me dá a ficha de cadastro do inquilino que você aprovou. Fala, não, mas é da garantidora. Não, mas você não fez? Entende? Do ponto de vista jurídico, tem muito esse viés. E aí o cara perde a carteira de 5, 10 imóveis numa talagada só, né? E o custo de marca que a gente falou agora. Custo de marca. Porque esse, para mim, é o imensurável. É a grande dor. É a grande dor. E a gente, tenta a todo momento, né, trazer a imobiliária para, cara, é conjunto, vai ser melhor assim. Então, assim, analisa quem é, sabe, tipo, desconfie de algo. Gente, reprove. Sabe, tipo, a pessoa tá vindo,
mas é a tia, mas é não sei quem, ou vai morar é o meu irmão, sabe? Tipo, olhem, mas ele vai ser corresponsável, mas ele fica no imóvel também. Quem vai buscar a chave é não sei quem. Cara, desconfie. No começo da inadimplência, pô, tenha um departamento, tem cases super legais. Aqui em Belo Horizonte tem parceiros nossos que fazem o departamento de cobrança sensacional, recuperam muito bem, muito bem. A gente nunca foi uma empresa que, né, na multa ali, né, veio atrás dessa receita. A gente quer que a imobiliária, tenha o core business dela lá perfeito, sabe? Tipo, toca esse negócio. Respeitem os prazos, né, de abertura da inadimplência. Enfim, a gente busca muito essa sinergia, mas acho que é um exercício realmente de catequização desse grande volume de amostragem imobiliária, de olhar e falar assim, cara, eu tenho aqui um parceiro, não alguém para responsabilizar. Esse olhar de parceria, geralmente as imobiliárias que olham dessa forma, locam mais que as outras. E não é à toa. Não é, né? Você acaba tendo mais estrutura para escalar, né? É um jogo de longo prazo, né? Você precisa ter uma base sólida. A locação, ela tem essa característica. Nós estamos falando de prazo aí no residencial de 30 meses, cara. Tem um longo período aí para romper essa rentabilidade desse contrato, né? Porque se ele der um pepino e você ainda perde o imóvel, eu não sei, eu acho que tem estudo que mostra isso, cara. Quando que volta o dinheiro para a imobiliária? Pensando no custo de aquisição do cliente, e se tiver 3 pepinos durante a locação, o envolvimento dela é gestão com a garantidora, o envolvimento dela é tratamento com o proprietário, feedback e tal, como é que tá, corroeu a rentabilidade daquela locação. E se você olhar, cara, hoje você tem que olhar 2 métricas ali na locação, né? Você tem que olhar o custo de aquisição daquele proprietário, geralmente o CAC, né? O custo de aquisição de cliente. O proprietário, ele é 6, 7 vezes mais caro que o inquilino. Muito mais caro se atrair um proprietário. Claro. E você tem o CAC desse inquilino. Uma vez que você tem esse imóvel lá e ele não sai de lá, você tem um proprietário que deixa o imóvel 10, 15 anos com você dilui esse CAC. 12 vezes, né? 12 vezes 10, 120 meses, você tem lá para diluir esse CAC desses 7 vezes caro, ele vai se tornando ao longo do tempo até barato. Se esse imóvel ficar lá de verdade. Se esse inquilino, ele tem o custo de aquisição dele de cliente, você coloca ele lá dentro, você paga o captador, você paga o corretor, você tem teu time de administração lá, tal. Na maioria das vezes, a primeira locação não paga o CAC do inquilino. Sim. Então, assim, é R$1.200, mas custou mais que R$1.200 enfiar esse cara aí dentro do imóvel, pagando todo mundo que você tem que pagar da sua cadeia ali produtiva. Então, você vai ter que começar a ganhar dinheiro em cima do LTV ali, dos 10% que você vai cobrar ao longo dos 30 meses. Eles ficam 30 meses mesmo? Na sua imobiliária, eles ficam 18, 20, 22. Então, assim, a sua imobiliária começa a ganhar dinheiro no 5º mês, mas 30% as pessoas saem no 12º mês, ou seja, só ganha 7 meses. Qual que é a tua rentabilidade desse negócio? Como é que você melhora isso? Cobrando mais rápido, tendo uma relação diferente com esse proprietário, porque se você perder esse imóvel, cara, para botar outro inquilino, para trazer outro imóvel pro proprietário, você entra num ciclo negativo. Tem N exemplos de empresas que vivem num ciclo negativo assim, cara. Se você olhar e falar, pô, coloquei um inquilino ruim, saiu rápido. Mais um CAC para colocar, mais um custo de aquisição de cliente para colocar outro inquilino. E as que não tem estratégia e nicho, né? Pior ainda, porque faz um esforço danado para captar um imóvel que está totalmente fora do perfil. Cara, maluquice. E eu ia até te perguntar isso. Vocês, nesse range aí que vocês atuam de valor de aluguel, né? A Credialuga está em todos os segmentos, assim, do mais barato ao alto padrão ali na locação? Não, a gente limita alguns valores mais altos, né, aluguéis acima de 8, 10 mil reais, depende muito da análise dessa pessoa. Sim, claro. Obviamente, a gente tem que analisar muitos dados para entender o quão confiável é esse inquilino nesse aluguel. A média do aluguel hoje é
R$ 1.900, R$ 2.000, entre R$ 1.500 a R$ 2.000 é a grande massa desse negócio. Muitas vezes, em valores mais altos, aí, por exemplo, o fundo começa a ficar um pouco mais interessante. Esse cara fala, eu tenho uma rentabilidade aqui minha, e eu prefiro ir por esse caminho. Então, a gente consegue olhar esse dentro desse range, o que eu consigo ser mais interessante junto com a imobiliária nessa parceria, o que é melhor para aquele inquilino, dando essa tranquilidade para o proprietário. Mas, a grosso modo ali, a média geral aí do Brasil fica na casa dos R$ 1.900, R$ 2.000. Entendi. Esse é o grosso do negócio. Legal. E sobre essa inovação às avessas, né? Porque eu estava falando, acho que li isso em algum lugar também, comentei no artigo que eu escrevi lá sobre esse assunto. Nós estamos falando desde 2005, se não me engano, já tem a sessão. Desde 2005 na lei. A gente nunca interessou, né, para ninguém fazer isso. As pessoas, cara, vai fazer por quê? Né? Porque, cara, o título de capitalização tá aí, né, cara? Os caras estão fazendo uma grana e devolvendo TR, pô. Exato. Devolver TR é devolver nada, gente. Não, e, cara, você sabe que o título de capitalização no nosso dia a dia, do jurídico, de processo judicial, de ação de despejo e tal, agora melhorou, mas antigamente o processo era ainda pior, exigia a assinatura do inquilino para fazer o resgate. Que dia que ele vai assinar isso? Nunca, né? Então você tinha que entrar com a ação e o título não era resgatável. Então era uma burocracia absurda, ainda é alguma burocracia, mas era uma burocracia maior ainda, porque você ainda precisava da anuência. Como é que eu tô numa situação de litígio com o cara? O cara vai anuir o quê comigo? Não vai nunca, né? Depois eles contornaram... Eu acho um negócio muito tosco, cara. Título de capitalização, eu acho que, cara, sabe, cabia, né, espaço para inovações muito claras. Eu acho que tem que ver quem tem o interesse, né, de mudar. Quem faz hoje em volumes, né, as empresas que ou fazem, tem uma rentabilidade muito interessante. Não devolve nada. E a gente viu aquilo lá. Acho que também tem uma questão do quão complexo é você criar um fundo de cessão, né, de cotas, atrelado à CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Existem, muito séria, existem N requisitos para serem feitos, e obviamente você precisa ter uma gestora desse fundo, hoje nossa parceira nesse caso é a Canastra. Então assim, não é um processo de contratação que precisa ser rápido. Hoje em 10, 15 minutos a pessoa faz a conta, faz a compra das cotas, né? A gente consegue em 10, 15 minutos fazer com que a pessoa consiga ter a conta no fundo, fazer né, o aporte e ter a garantia. Você precisa ser ágil dentro desse processo. Então, foi um bom tempo de exercício nosso para realmente conseguir não só construir a solução fundo, mas fazer dele uma experiência legal para todos os envolvidos do processo. Porque você tem toda uma estrutura de infra ali, né? Cara, como é que vai rodar isso aqui? Vou abrir um fundo e com a gestora o cara fala, mas quanto tempo demora para abrir o fundo? A conta no fundo? 3 dias. Não, meu irmão. Tem que ser agora. Não dá. Mas agora. Ou então não existe. Não existe 3 dias no nosso mundo. Então, assim, foram N evoluções, de novo, de parceria com o gestor, necessidades específicas da CVM para colocar esse tipo de pé. Não é simples, mas está indo num caminho super interessante. Legal. Bom, eu quero te fazer 3 perguntas para a gente chegar aqui à nossa... Primeiro o seguinte, cara, o que você pensa da locação nos próximos 3 anos? O que você acha? Bom. A locação, assim, ela cresce no Brasil a pelo menos 5% ao ano. Ela não vai parar de crescer. A garantia paga, ela é a realidade, ela vai vencer o fiador. Quem não usufruir dela vai perder espaço, até pela agilidade do processo, ela vai ganhar espaço. Existem N processos. A gente saiu recentemente aí até numa matéria na Exame falando sobre, né, o fim da casa própria, né, ficou para trás a casa própria. Não, ela não ficou. As pessoas podem querer ter casa própria e elas devem. É direito delas ter a casa própria. Mas cada vez mais, né, uma Selic aí que vai beirar os 15, com certeza chegaremos. Uma taxa de financiamento complicada, cada vez fica mais claro e acessível locações. Existem, até para o próprio incorporador, dependendo da cidade, o lending, comprar terreno, incorporar, né, os preços das coisas, a inflação ficando cada vez... Sim, é um cenário muito positivo para a locação. No Brasil, 22% dos domicílios são alugados.
perto de outros países mais desenvolvidos. Isso tem uma margem de crescimento surreal. Na Suíça isso é 60, nos Estados Unidos é 40 e tralalá. Ou seja, a gente está anos-luz em praças como São Paulo, BH, capitais. Isso tende a aumentar. Então, assim, nos próximos bons anos, eu não vejo como a alocação não crescer absurdamente. Tá, e com esse aumento da demanda, né, você vai começar a ter uma demanda maior, a expectativa é que a estrutura tem que aumentar, porque a inadimplência também é um perigo, né, para o negócio de vocês, e enfim. Sim. Essa gestão ela tem que ser muito próxima, cuidadosa. muito alinhada com a... Isso também é um reflexo, você precisa dar essa satisfação pro proprietário, é isso que eu estou falando. Total. É um trabalho não só pensando no seu negócio, né? Você tá pensando, você tem que pensar também no suporte que vai dar lá, cara. Todo mundo tá exposto, né? Todo mundo tá com a bunda na janela. Exato, né? exato. Ou seja, precisa ter isso muito bem cuidado. Esclarecido, né? De você olhar e ter uma parceria muito próxima, muito estreitada, azeitada com as imobiliárias, de olhar momentos onde a inadimplência pode vir a ser maior no país, ela flutua, mas assim, a gente vê com certeza, um crescimento muito grande a alocação. Legal. Quem não faz tem que aprender a fazer, tem que aprender a se desenvolver. Administrar imóvel é uma arte, não é simples. Procurar parceiros corretos para estar do seu lado, mas vejo um gráfico super produtivo. Legal. E Crédito Aluga? Quais são as novidades? Tem muita coisa boa vindo aí? O que vocês estão pensando? Muita coisa boa. Isso? Muita coisa boa. A gente tem um crescimento super interessante para abocanhar aí no Brasil, né? De imobiliárias parceiras, de construção de novos produtos. A nossa relação de proximidade com as imobiliárias faz com que eles tragam muitas ideias para a gente. Né, desde o Pix de £1 para validar, foi ideia de um parceiro, enfim. Testes que a gente faz de outros produtos. Então, assim, olhando um pipeline aí, de um roadmap aí de entregas, a gente vem aí para os próximos 2, 3 anos com muita coisa interessante que envolve todos dentro do processo de locação, seja inquilino, proprietário, a própria imobiliária. A gente tem N ideias aí, mas assim, acho que a gente primeiro tem que pegar os produtos que a gente já colocou na rua, tracioná-los de uma forma interessante, né, ajudar cada vez mais a crescer e ir colocando passo a passo aí, mas virão boas novidades aí. Legal. E para finalizar, e o São Paulo esse ano? Cara, São Paulo é complicado, cara, porque assim... A gente nem falou que você de jeito quase larga o mercado imobiliário, ou melhor, quase deixa de entrar. Quase nem entrei. Quase deixa de entrar no mercado imobiliário por conta do futebol. Joguei, cara, joguei bola, joguei futsal, né, cara, quase tive uma... Jogava de quê, futsal? Jogava de ala esquerda, cara. De ala esquerda. Pô, e corre, hein? Correr. E joguei campo também, né, mas assim, tive uma oportunidade de ir embora do Brasil, acabei não optando, fiquei aqui, depois ainda joguei pela faculdade, tem uns 12 anos que eu não chuto uma bola, e é engraçado, né, porque todo mundo fala, pô, o cara jogava... Nós temos que marcar, nós vamos com o Pedro, marcar uma pelada, cara, da galera do mercado imobiliário, agora que você tá vindo mais pra BH. Eu vou no gol. Vai no gol. Eu nem sei se eu... O Pedro Posso tentar. Vamos marcar. Mas e assim, é engraçado, porque quem me conhece de infância fala, pô, o cara jogava e tal. Não tive uma história triste, não rompi não vai o ligamento do joelho, não deu certo, não é verdade, eu realmente não quis, não tenho saudade, não era pra mim, não machuquei, tô saudável, é que eu não fui mesmo por essa linha. E, cara, o São Paulo... Passou? O São Paulo passou? Tá nas quartas? Se não passar, pelo amor de Deus. Doido, né? Não é possível. Mas eu tô, cara, tá difícil ali, né? Então, o São Paulo vive um momento aí financeiro conturbado. Tem um bom time, acho que o banco peca, os 11 ali que jogam são bons. Pô, os caras e aquele outro. Lucas, o Calheri, é um bom time. Acho que no mata-mata dá trabalho, chega, tem tradição aí de Libertadores, ganhou recente a Copa do Brasil. Mas num ponto corrido aí, acho que difícil. Falta time. Falta elenco ali, né? Machuca uma galera. Não pode pegar o Galo de novo, né? Senão, o Galo nas finais, pelo menos, que a gente bate. Finais que a gente se trombou, acho que as duas não ganhamos. Verdade. Brasileirão e tal, acho que quem ganhou foi a gente. Mas, cara, acho que vai ser difícil. Acho que nós vamos... Tomara que eu esteja errado.
Pelo menos a Libertadores, tomara que eu esteja errado. Blumer, obrigado pela Que presença. Show de bola. Valeu, viu? Valeu, meu irmão. E vambora, tamo junto. Valeu. Pessoal, até a próxima. E vejo vocês em breve. Puta merda.